Quando Jesus morreu na cruz, tornou possível a salvação. O sangue que derramou naquela morte serviu para salvar o ser humano do pecado, para trazer a humanidade para a sua igreja. A igreja, ou seja, o reino dos céus, é o povo de Deus, o único corpo dos salvos, comprada pelo sangue de Cristo e chamada pelo Evangelho para fora do pecado, para ter a salvação e para dar glórias a Deus. Como vimos, o verdadeiro significado da igreja é dar glória a Deus. Veja o que nos diz o apóstolo Paulo em sua epístola aos Efésios, capítulo 3 e verso 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A igreja também declara o eterno propósito de Deus através das bênçãos recebidas. Veja o que nos diz o apóstolo Paulo ao escrever às igrejas em Éfeso e Filipos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A igreja é o recipiente do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja em Corinto, na sua primeira epístola, no capítulo 6, verso 19, disse: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Também quando escreveu à igreja em Roma, no capítulo 8, verso 26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ao escrever à igreja em Éfeso, no capítulo 3 e verso 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. O Espírito Santo habita no cristão, não no sentido misterioso, mas pela fé. Sabemos que está conosco, ajudando-nos a vencer as fraquezas e fortalecendo o homem interior. Sozinhos, jamais poderíamos viver a vida cristã. O Espírito Santo é a promessa especial de Jesus, o dom especial de Jesus para todos os seus seguidores. Pela igreja somos filhos de Deus. Em Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, o apóstolo Paulo escreve: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Também o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 1, escreve: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Somos irmãos uns dos outros. É o que nos diz o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Também aos Colossenses. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Aos Gálatas diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpra a lei de Cristo.
E por fim a igreja em Tessalônica. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Por intermédio da igreja somos herdeiros da vida eterna. É o que nos diz o apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, verso 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Também o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 4, diz: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês.